Dia, galera, pessoal que vai ver depois aqui, considerando que essa live fica gravada se o Instagram colaborar. Hoje é mais um capítulo da nossa série Yoga, Teoria na Prática. Para quem não sabe, eu sou Leandro Castelo Branco, professor de Yoga já tem mais ou menos 20 anos, né, e especializado em como trazer esse conhecimento do Yoga para o dia a dia, de modo que as pessoas possam ter resultado. Então agora a galera está chegando aí. Lembrando então, pessoal, que quando você deixa as perguntas aí no feed, né, eu não consigo ver direito. Então tem que ser agora na caixinha aí onde tem interrogação. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, faça questão que eu veja, tem que deixar nessa caixinha aí. Então bom dia, galera que vai chegando. Maria Emília, Luísa, Rosa. Eu muito sai danado aqui no Instagram, né? Já vi aqui o que é Ludmilla, uma galera. Então, bem-vindos aí à nossa live. O assunto de hoje é muito interessante, né? Eu quis falar sobre isso. Às vezes eu venho com um assunto preparado e às vezes eu decido meio que na hora. E esse foi um dos dias que eu meio que decidi na hora, vendo algumas coisas, né? E o nome da live pode não ser que não dê muita pista do que é, né? Que vai ser, ainda não tá aí, né? Mas vai ser, eu mandei no e-mail. E o nome da live é Não são 100 metros rasos, mas uma maratona, ok? Não são 100 metros rasos, é uma maratona que te aguarda. Bom dia, Simone. Em primeiro lugar, vou dizer algumas das coisas que me surpreenderam. Talvez não muito a primeira delas, tá? Mas a segunda um pouco. Vamos lá. E tem um tempo atrás, talvez umas 2 semanas, e eu passei, considerando que hoje é dia o quê? 13, né? Sei lá, 13, 14. 14. Então já tem 2 semanas ou mais na verdade. E eu passei uma pesquisa para a galera. Se você não respondeu e tem interesse, aí eu posso te mandar também essa pesquisa. E eu perguntei nessa pesquisa ali com o que o yoga já te ajudou, ou com o que você imaginaria que o yoga ainda pode te ajudar na sua vida. E disparada a resposta que a galera deu mais foi ansiedade e derivados, né? Por exemplo, síndrome do pânico, né? Inquietação, né? Mente inquieta e tal, não sei o que, isso tudo é derivado de ansiedade. E a galera respondeu em massa isso, tá? Tem mais de tem umas 100 respostas, sei lá, uma coisa assim. E a maioria fala sobre isso, né? Derivados de ansiedade, síndrome do pânico, né? Ataques de ansiedade, ataques de pânico, etc. Então, isso não me surpreendeu muito não, na verdade. O que me surpreendeu de fato, e essa pesquisa não é uma pesquisa, né? É um poll, ou seja, responde sim ou não ali, e que vem ao encontro de coisas que eu ando falando, né? Há um tempo que a galera não se toca muitas vezes. Mas agora mesmo, se for ver nos stories ali, né, uma vez que você sai aqui da live, eu acho que vai estar lá ainda, daí eu estava falando sobre formação, né? Para quem que é uma formação, para quem não é e tal, como que você deve fazer, o que esperar, né, de um processo de formação, etc. E uma das coisas que eu falei é lá, né, então, e você por acaso quer, né, gostaria, acharia interessante estudar os textos do yoga de modo a aplicar na vida? É claro que essa é uma pergunta meio, né, para quem não dá valor ao texto de yoga, jamais responderia assim. Por isso eu coloquei um segundo parágrafo ali dizendo assim, né, tipo, por quê? Porque aí você pode, né, organizar a sua vida, botar ela nos trilhos, você pode reequilibrar as coisas que estão acontecendo na sua vida, seu corpo, sua mente, etc. Para isso que serve estudar os textos, para você poder é, ter como direcionar a tua mente no dia a dia, de modo que você consiga várias das coisas que você busca, que também apareceu na primeira pesquisa ali, tipo equilíbrio físico, mental, um descanso para a mente, como achar paz mental, como lidar um pouco consigo mesmo quando a fase está difícil, etc. E é para isso que serve o estudo dos textos. O que me surpreendeu foi que ali tá meio empatado, né? Uma galera disse, não, sim, gostaria de ter isso na minha vida. E outra galera respondeu, tipo, não. Tipo, não, obrigado, né? E a menos que a pessoa já tenha um método de fazer isso, que aí eu super entendo, né? Por que trocar? Aí realmente não dá para entender, né? Tipo, a pessoa tá com a vida desorganizada, reclama que tá correndo pra caramba, a mente não para, né? Tá se sentindo mal, não sabe lidar com os pensamentos negativos, não sabe o que fazer
com estímulos da mente, né, estranhos ali e tal, etc. Aí é oferecido uma saída para ela e a pessoa diz assim: ah, não valeu, não, para mim não vai servir. Então, de novo, né, a menos que a pessoa já tenha alguma espécie de orientação nesse sentido, né? Então, vai, tipo, sei lá o quê. De repente, né, a análise está super ajudando, de repente, né, tem um processo de coaching ali, ou ela lê, né, acompanha o Tony Robbins, sei lá, o que ela faz, que aí, né, é um processo de autoconhecimento, né, e cada um no seu processo está ok. Mas se não, realmente não dá para entender. Mas assim, eu acho que eu já meio que cansei de entender o ser humano nesse sentido. Um, foi quando eu percebi, né, vários cursos de meditação é, eu já dei, né? E literalmente, assim, dezenas de milhares de pessoas já fizeram esse curso. Eu não sei se eu vou dar mais, não. Era a porta de entrada lá para o Yoga Essências. Essa última turma já fechou também, não vou dar mais essa. E a galera não embarca, né, no processo meditativo, em parte, é, em parte por uma falta de prioridades, né? Uma falta de prioridades. Então eu mesmo agora não estou passando numa das fases de meditação mais assim, steady, né, mais frequentes da vida. Tem muita coisa para fazer realmente nesse momento de trabalho e de filho está um pouco complicado manter a mesma frequência que eu tinha antes. Mas, o valor da meditação já está arraigado em mim. Então ninguém precisa me ensinar isso. Agora, as pessoas que tentam botar isso, ou nem tentam, na verdade, é uma coisa estranha, porque quando a gente coloca em perspectiva, outro dia eu também mandei um e-mail com isso, e é uma reflexão que às vezes eu faço para dar um sacode, né? Eu falo assim, cara, olha só, se meditação pudesse te dar, né, que se cada meditação que você fizesse por dia, limitado a 2 por dia, você ganhasse R$ 1.000 para cada meditação que você faz, ou seja, no fim do mês você pode juntar 60 mil, você perderia alguma sessão de meditação? Cara, dificilmente. A menos que hoje você esteja numa situação e fale assim, tipo, não, deixa pra lá. R$ 1.000, 2.000 não vale a pena, não. Tipo, não, 60 mil não vai resolver minha vida. Então, a menos que você não esteja nessa situação, as pessoas falam assim, cara, claro que eu faria essa meditação dos R$ 2.000 por dia. Aliás, eu sempre falo, o disclaimer, né, é o seguinte, não existe essa meditação até onde eu sei, tá? Se tiver, você pode me ensinar também, que mal não faz. Mas aí as pessoas ficam assim, não, é claro, não perder. Não, tudo bem. Então, olha só, isso não existe. Mas o que de fato existe? Existe a meditação que vai te dando clareza mental, tranquilidade, autodomínio, né? Que vai te dar acesso a essa alegria dentro de você. Isso a meditação de fato faz para você. Quer fazer? A pessoa diz também. Não, obrigado. Valeu. Não, depois eu faço. Né? Porque hoje tem um Netflix que tem praticamente o mesmo efeito. Então a gente vive um tempinho meio complicado, né? Meio complicado, em que as pessoas querem coisas, né, para si, de estado de mente, estado de espírito, e elas estão trabalhando contra isso, dia a dia, sem perceber. E não dá realmente, o Nola realmente, concordo com você, não dá para entender. Não dá para entender. Mas a gente tenta fazer um esforço para entender. E aí que a gente vê, né, por que eu coloquei o título da live, né, e o título do nosso assunto hoje não são 100 metros rasos, é uma maratona. Porque a gente fala isso também na formação para a gente entender. Muitas vezes a pessoa chega lá e a gente pergunta, poxa, você tem preparo, você tem prática anterior? A pessoa, não, eu malho, não sei o quê. E chega lá e não consegue fazer as posições, às vezes não consegue manter a posição por muito tempo, não tem alongamento, etc. A pessoa, poxa, mas por quê? Eu falei, cara, porque o seu músculo, ele é preparado de acordo com o esforço. Então, um levantador de peso, ele pode levantar peso pra caramba, né? Mas ele não vai conseguir levantar um pezinho pequeno e ficar mantendo ele assim, tipo, um tempão, porque é diferente. Então, da mesma forma, o corredor de fundo, né, o fundista, o maratonista, ele é construído fisicamente de uma forma diferente do corredor de 100 metros rasos. Então, se você botar um lado a lado, você vai ver. Geralmente, né, o corredor de 100 metros, ele tem, né, um colchão assim, grandão. Ele é fortão assim, né, pesado, forte. Por quê? Ele criou uma musculatura que favorece a explosão.
né? O gasto rápido de energia. Quando chega nos 100 metros lá, ele deu tudo dele, né? Ele provavelmente não poderia correr mais 100 metros. E com certeza não seria com a mesma eficiência. E se você olhar para o maratonista é completamente diferente. O maratonista geralmente é sequinho, é fininho. Tipo os quenianos, né, que geralmente ganham essa parada. Mas mesmo quem não é queniano também é mesmo modelo, né? Fininho, sequinho. Que o objetivo dele não é correr 100 metros, né, o mais rápido que ele puder. Mas é o quê? Maratona é o quê? 32 km? Nem eu sei, porque assim, particularmente eu não gosto de correr não. Mas enfim, são uns 32 km mais ou menos. Então, o objetivo desse sujeito é correr compassado, né, durante esse tempo, dando gás ali onde precisar, reduzindo um pouco quando precisar. Os corredores de plantão podem me ajudar se quiserem, né, mas eu acho que é 32 km. É inimaginável para mim. Eu nem quero isso para minha vida. E aí é diferente. E o camarada precisa... Um não consegue fazer o trabalho do outro, entende? 42? Meu Deus! Socorro! 42 quilômetros. Pior ainda. Ok. Horrível. Horrível, impensável. E aí um não consegue fazer o trabalho do outro, entende? E hoje em dia o que está acontecendo é o seguinte. A gente, por causa dessa sociedade avançando a passos largos em várias coisas, a gente está ficando acostumado, e eu diria mal acostumado, a ter as coisas assim. Flop, 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 flop. E tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser barato, tudo tem que ser indolor e divertido, né? Tudo isso ao mesmo tempo. É assim que tem que ser. Isso é o corredor de 100 metros. E a gente está acostumado a correr 100 metros, ou seja, cara, eu até posso gastar um pouco de energia, eu até posso me desgastar, mas assim, é um pouco e rapidinho. Hoje em dia a galera corre aqui, menos de 10 segundos, com certeza. Então assim, é rapidinho e o ganho é imenso. É tipo tomar um remédio, tipo pedir pela internet, pedir ali no telefone. Isso aí, e resolver o problema assim, flop, na hora. E ninguém mais está interessado em ser fundista. Ninguém mais está interessado em estar no longo prazo. E é por isso que as turmas de sânscrito, elas, né, mal fazendo comparações aqui, as turmas de sânscrito, as turmas de mantras, elas até começam com bastante gente, assim, bastante gente, né? Eu nem dou mais aula de sânscrito, mas quando eu dava, assim, era pouca gente, né? Até porque eu nunca dei para uma turma, eu dava mano a mano, né? Mas a galera que dá a turma de sânscrito, mas ali umas 6 pessoas, 8 e tal. Mas conforme o negócio vai avançando, conforme a galera percebe que não é inglês, né, que a parada é difícil, conforme a pessoa percebe que vai ter que gastar, vai ter que queimar uma mufa ali, né, depende muito da memória, conforme a pessoa percebe que muitas vezes vai ter que reestudar português, porque precisa saber, né, classe gramatical, precisa saber função sintática, precisa, né, fazer uma análise, né, da frase, etc. Quando ela percebe isso, ela começa a desistir, sistematicamente desistir. E aí, então, a primeira turma de sânscrito, ela pode até começar maiorzinha. Mas a segunda, tipo um módulo 2, a segunda é horrível, já tem bem menos gente. Mantra é a mesma coisa. A galera já chega lá dizendo assim, pô, mas que eu vou cantar, não sei das quantas, pá, etc e tal. Quando começa a perceber o número de regras que tem, né, as regras fonéticas, as junções de palavras, aí a gente realmente capricha na pronúncia, nas aspirações, etc. Turmas abertas de quê? De sânscrito, de mantra, de formação. De sânscrito não, na verdade turma nunca teve. De mantra por enquanto não também, de formação sim, está aberto. Mas conforme a pessoa percebe isso, aí a coisa fica feia. Porque o esforço, né, a dedicação, o longo prazo, isso não está mais no nosso alcance, não está mais no escopo ali da nossa mente. Porque tudo tem que ser rápido, fácil, divertido, de preferência, e o resultado tem que aparecer logo. Então,
a maioria das pessoas, né, ela não se conecta mais com o processo e quer resolver as coisas pontualmente. E assim, transportando para a vida, né, isso não dá para resolver. Fazendo uma ponte lá com o começo do nosso papo aqui, quando a gente falou sobre o que as pessoas querem resolver, tipo ansiedade, por exemplo. É complicado porque e isso sempre assim, é bom fazer uma observação. Não estou falando aqui de quando tem, né, um caso específico que gerou ansiedade, né, um trauma, alguma coisa, sei lá, eu dessa vida, de vidas passadas. Não, uma ansiedade que vai crescendo, que vai indo, né, que vai caminhando junto com você. De repente você vê, você está nesse embalo, né, sempre acelerado, sempre, né, já entra. Tem vários relatos, né, que são interessantes, que as pessoas vão me passando ao longo do tempo, né, e eu fico pensando, nossa, mas realmente tá já bem acelerado, né? A pessoa entra no cinema e já querendo acelerar o filme, tipo, às vezes sai antes. A pessoa já começa as coisas, né, já visualizando o fim. Então, quando está nesse nível, o problema é complexo, né, para resolver, usando, por exemplo, yoga meditação, porque a gente está caminhando contra, né, ao que é sistematicamente feito ao longo do dia. Né? A gente parece que a gente quer gerar uma agitação e uma ansiedade. É como se as coisas que a gente faz no dia, elas meio que peçam isso de você, elas pedem isso de você. Ou seja, trabalhar mais rápido, mais eficiente, correr mais rápido, estar nos lugares mais rápido, né, ter os resultados mais rápido, sempre, né, vendo de amanhã, se preparando, etc. Então parece que é pedido isso da gente. E aí, em vez da gente, né, botar o pé no freio e falar, não, calma, não, a gente se deixa pegar, né? A gente se deixa aí no embalo e a gente começa a aceitar coisas, por exemplo, e no trabalho vira uma coisa normal, né? Prazos irreais, né? Não tem férias, não tem folga, né? Tem que ficar disponível ali para a pessoa ligar para você no celular a qualquer hora do dia, ou das férias realmente, né? Uma vez viajei com uma amiga minha que deixava o celular ligado nas férias, durante as férias que podia ser solicitado ali no trabalho. E assim, alguns trabalhos eu até entendo, né? Tipo médico, etc. Mas, pô, fora isso, cara, ninguém vai morrer por causa disso, sinceramente. Mas, enfim, as pessoas se deixam levar por essa dinâmica de aceleração e de estar cada vez mais rápido, indo para lugares que as pessoas nem mesmo elas sabem direito aonde que elas estão indo, mas elas estão indo rápido, isso que me interessa. Esse raciocínio, quando ele começa a invadir todas as coisas, ele começa a brotar uma ansiedade generalizada, porque simplesmente a mente é como um rio, né? Ela flui, né, de uma certa maneira. E você que meio que comanda esse rio, entende? Se você escolher botar umas barragens ali pelo caminho, então ela vai desacelerar. Mas se você escolher deixar solto, assim vai. E se você escolher, né, derramar ali uma chuvarada, então vai ainda mais. E aí o ponto é o seguinte, e essa reflexão talvez esteja ficando cansativo já. Se tivesse, é só levantar uma mão aí, mas que eu me toco. Mas é porque eu acho que, pelo jeito, né, nunca vale a pena deixar de fazer isso, porque aparentemente é a hora que a galera pode acordar, né? Fala assim, tudo bem, desejo, né? Desejo. Gostaria de ter uma mente mais calma. Eu gostaria de desacelerar um pouco. Eu gostaria de viver a minha vida com mais calma, poder apreciar realmente as coisas que importam. Eu gostaria de ter um olhar mais pacífico, um olhar mais contemplativo. Gostaria de poder olhar realmente para as coisas, né, e realmente poder enxergar as coisas e não o que eu quero enxergar. Eu gostaria que imperasse na minha vida um pouco de paz, um pouco de tranquilidade. Isso é o que eu gostaria, né? Isso é o que todas as pessoas gostariam. E aí a pergunta que tem que ser feita é a seguinte: o que você está fazendo ativamente para que seja assim? Porque do céu não vai cair. Não vai cair. A menos que caia do céu de fato uma pedra, né? E aí te faça, né, uma lesão aí que te faça, né, modificar a tua personalidade.
né? Mas se não for esse caso, não vai brotar no seu dia paz e tranquilidade, porque mesmo quando brota, aí é que tá, mesmo quando brota uma oportunidade, né, de tranquilidade, a pessoa não sabe aproveitar aquilo, porque, né, tá nesse ritmo muito frenético. E olha só, cada vez a gente percebe mais que a vida, ela é feita de ritmos, a vida, entende? A vida é feita de ritmos e o corpo humano, ele tem ritmos também. Então, você tem o ritmo da respiração, você tem o ritmo das batidas do coração, você tem o ritmo, né, o ciclo circadiano, que é o que regra o teu sono, né, o teu dia a dia, né, quando que você acorda, quando você vai dormir, quando você sente sono, etc. Tem o ritmo da digestão. O corpo inteiro ele é feito de ritmos. Então, se você acelera a tua respiração, se você acelera os batimentos cardíacos, a mente também é acelerada e você se sente mais acelerado. Então, se você segue nessa batida, por isso que você fala, né? É muito interessante quando as nossas expressões, elas especificam como que as coisas estão, né? Não estou aguentando a batida, né? O ritmo está muito forte, etc. Por quê? A gente vai no embalo. A gente vai indo, tem que acompanhar mesmo. E aí, quando surge uma oportunidade, tipo, de repente, clareou teu dia, né? Porque, sei lá porque a ponte caiu, porque, né, todo mundo pegou Covid, você tá em casa e fala assim, ó, hoje você não vai precisar trabalhar. E se nesse dia, né, se não tiver acesso a uma televisão, etc., né, sua internet acabou, por exemplo, e você não tem TV, como, por exemplo, aqui em casa, se não tiver internet, não tem TV, porque eu não assino. E aí, ou seja, vai ter uma oportunidade para você parar, desacelerar, tem uma oportunidade de silêncio, né, de tranquilidade no seu dia, mas você não aproveita. Inclusive, você sofre até mais do que se você estivesse fazendo as coisas normais do seu dia a dia. Você fala, cara, como que pode isso? É porque eu queria desacelerar, né? Eu tenho a oportunidade de desacelerar, mas eu não consigo. Né? Não me é possível desacelerar. E aí a gente cai de novo nesse lance, né? Tipo, você quer ser na sua vida um maratonista ou um corredor de 100 metros? Não literalmente, né? Porque, por exemplo, dos dois eu não quero ser nenhum. Mas assim, com relação à atitude na vida, eu quero ser maratonista, porque é o único comportamento que vai dar resultado. É o comportamento do maratonista. Porque a gente começa a fazer assim, não começa tudo muito atropelado, começa tudo muito bagunçado, começa, não, já vou fazendo, já vou tendo resultado. E o resultado, na verdade, é o seguinte, as pessoas desistem da prática, desistem, né, de posturas, desistem da meditação, desistem do estudo, desistem porque o resultado talvez não seja tão imediato quanto a pessoa esperava. E o choque, né, o choque entre esses dois mundos, né, essa colisão, ela é muito violenta às vezes, porque como que você vai pedir para um sujeito que leva uma vida, né, de 12, 14, 16 horas de trabalho, como que você vai pedir para esse cara parar e de repente meditar 30 minutos? Como que você vai pedir para o sujeito que, né, não tinha uma prática de alongamento de exercício físico, nada parecido, a praticar 2, 3 horas seguidas? Então não é assim que se faz. Né? Esse não é o ponto. E a sensação da pessoa mostra isso, que não é o ponto. Tem uma outra abordagem também por exemplo, eu não gosto realmente dessa abordagem. Pode ter o seu valor para as pessoas que acabam se encontrando ali, mas eu acho que é bem pior do que eu acho oportunidades perdidas, que é o retiro, por exemplo, Vipassana, como é feito hoje. Ele é uma coisa que, tipo, é o famoso one size fits all, ou seja, é um tamanho para todos. É como se uma camiseta tivesse que vestir todo mundo. Porque é assim, você chega lá, né, faz... Eu não me lembro como é que é o processo hoje, mas antigamente tinha que preencher uma ficha e tal, você ia lá, então... Aí a pessoa te selecionava, olha só, é o seguinte, você já tem background de meditação? Já medito, né, constantemente. Ah, quanto tempo? Alguns anos e tal, né, quanto tempo por dia? Depende,
Às vezes eu medito meia hora, 10 minutos. Ah, tá bom, beleza. Você vai entrar. Olha só, o negócio é o seguinte: vai ser 10 horas de meditação para você. Não pode falar, não pode praticar yoga, não pode praticar exercício, nada. Pode falar com ninguém. 10 horas de meditação para você, beleza? Valeu? Próximo. Aí próximo chega lá, ele vai dizer assim: Ô, tudo bem? Tudo. Você já medita? Não, nunca meditei. Entendi. Você não sabe nada de meditação. Então tá bom, o negócio é o seguinte: para você, 10 horas de meditação para você, não pode falar com ninguém, não pode praticar yoga, não pode fazer exercício, não pode fazer nada, só 10 horas de meditação para você. Valeu? Valeu. Próximo. Aí, e assim vai, ou seja, não importa quem você seja, não importa qual background você tinha, se você já meditava, não meditava, etc., vai ser 10 horas de meditação por dia para você durante 10 dias. Cara, é muito. E não raro as pessoas piram, né? Piram mesmo. Desistem, saem no meio, ficam em crise, etc. Porque, cara, é demais. É demais. É uma abordagem muito violenta, assim, nesse sentido. Tem uma galera que é ótimo, né? O pessoal, era tudo que a pessoa queria, era silêncio, né? Sentar consigo mesmo, etc. Mas, assim, sessões de horas de meditação é muito desgastante, né? Para o corpo, para a mente. E tanto é que no começo a gente fala, cara, medita 5 minutos. Passou bem? Aumenta. Pode ser 8, 10, mas 1 hora você vai achar teu limite. E chances são de que, se você está vivendo nessa realidade louca que a gente está vivendo, o teu limite é muito reduzido. 5 minutos, 8 minutos, 10, no máximo 10. Eu duvido muito que chegue em 10. E sabe do quê? Não tem problema. Não tem problema nenhum. Não é uma corrida, né? Diferente dessa metáfora, né? dos 100 metros rasos. Não é uma corrida. Você não está competindo. Mas aí é que está. Esse tipo de atitude na mente da pessoa, ela meio que obriga a pessoa a competir com ela mesma. Então ela cria muitas expectativas ali internas do que deveria estar acontecendo. Poxa, meditação era para ser um negócio agradável, era para gerar tranquilidade na mente, era para eu me sentir melhor e não pior. E na real eu estou me sentindo pior porque eu agora estou frente a frente com essa qualidade de mente que fica ali brigando com ela mesma, que fica lutando, e aí o pensamento vem e eu não sei. Meu irmão, é isso mesmo. É isso mesmo. Para dar resultado, esse negócio vai ter que ser realizado durante um tempão. E vou te dizer mais. Hoje em dia, que está tendo muitas pesquisas e estudos sobre meditação, yoga, sobre os dois juntos, etc., o pessoal está provando que o que é necessário, por exemplo, para que yoga e meditação deem realmente um resultado, um impacto mais brutal, assim, para realmente reduzir, melhorar o nível de estresse e ansiedade, é que você combine pelo menos 30 minutos diários de meditação, né, meditação com yoga, durante 8 semanas. Ou seja, cara, não é uma semana em 2, em 3, pelo menos 8 semanas para você ter um resultado legal. E assim, nem é tanto, né? Vamos combinar que não é muito, vamos combinar isso, né? 8 semanas, quando você vê, passou. Mas não é uma semana, né? Não são 3 dias. E assim, tem que perseverar, tem que fazer, tem que estar lá, tem que... Eu inclusive, tem uns dias atrás, também, não, umas 3 semanas na real, que eu também ofereci, né? Eu construí um curso nesse modelo justamente para ajudar as pessoas a estabelecerem esse tipo de coisa no dia. Todas as aulas, né, tem 30 minutos ou menos, tanto as práticas, quanto respiração e meditação, quanto as meditações guiadas, etc. Todas têm 30 minutos ou menos e se estendem por 8 semanas. Então esse curso se chama Yoga Sadhana e eu ofereci para a galera uns dias atrás. Se por acaso alguém quiser também, pode só me pedir ali no direct que eu mando o link. Vale a pena testar, até porque pode testar, né, uma semana, tem uma garantia que é legal, que é tipo, uma vez que você faça o curso inteiro e chegou no final, não teve objetivo, não conseguiu o seu objetivo, que eu duvido, porque assim, se fizer, vai ter o objetivo, né? Mas assim, vamos supor que não deu certo. Mas aí tem que provar que assistiu às aulas, que fez, e não é difícil não, porque a gente consegue ver na plataforma o progresso da pessoa.
Depois chegou no final, não conseguiu, também devolve o investimento. Então, assim, bem legal esse esquema, né? Foi feito justamente pra, tipo, cara, ou você consegue e você tem o que você buscou e todo mundo fica feliz, ou você não conseguiu, toma aqui seu dinheiro de volta também, seu dinheiro fica feliz. Então, assim, né? Então, ofereci pra galera isso, esse curso, porque o importante é você fazer do seu dia uma rotina. Então, agora vem a hora das dicas práticas, na real, né? Como que você faz, então, para poder cultivar essa mente? Porque é um cultivo. E também a metáfora é legal porque o que é o cultivo? Você planta uma semente, depois você rega a semente, aduba a semente. Isso vai funcionar em um dia? Não. Em uma semana? Não. Dependendo do que você está, dependendo do que você está cultivando, Nola, enviei e-mail? Sim, enviei vários e-mails, inclusive, falando disso. Mas qualquer coisa só me chamando no direct. O cultivo, né, às vezes demora vários anos, né, como, por exemplo, de tâmaras, se eu não me engano, jabuticaba, demora anos, né, para o negócio brotar. Para nossa sorte, que a gente quer cultivar, demora algumas semanas. Mas é um cultivo ainda assim. E o que quer dizer o cultivo? O cultivo quer dizer atenção permanente, cuidado permanente. O cultivo quer dizer, cara, né, calma, vai dar certo, mas assim, você tem que ir passo a passo, tranquilo. Segredos do processo. Número 1, tem que ter método. Método para fazer as coisas. Não pode ser uma loucura, porque se for a loucura, você vai largar. Você não sabe mais nem mais o que você está fazendo. O que você fez semana passada? Pô, não lembro, deu certo, mas eu não sei mais o que era. Então eu vou fazer de um outro jeito, no outro faz de outro jeito, e acaba desistindo. Então anota aí as coisas. Primeira coisa é método, tá? Você precisa ter um jeitinho de fazer as coisas. Você pode tirar da sua cabeça? Pode. Mas às vezes é mais fácil ter uma fórmula pronta. Essa foi uma outra das razões pelas quais eu fiz esse curso. É porque, tipo, tem uma aula por dia, todas de 30 minutos. Tudo que você tem a fazer é clicar no botãozinho que aparece no seu e-mail, fazer a aula, tá feito, entendeu? Não precisa pensar, não tem que fazer nada. Então eu fiz justamente para poder facilitar a vida da pessoa. Você não tem que pensar, será que eu vou praticar? Será que eu vou meditar? Não tem será. Abriu o e-mail, clica no botão ou entra direto na plataforma, viu, pronto, acabou. Então você tem que ter método. Primeira coisa, método. Segunda coisa, você tem que medir os seus esforços. Tá? É bem melhor você dar um passo curto do que um passo grande. E tinha um livro uma vez que eu li que ele indicava fazer, era um método ou uma palestra, não lembro, mas achei legal. Porque realmente o objetivo era tirar a pessoa do descanso ali, era tirar a pessoa da zona de conforto. Falar, quanto mais idiota for a tarefa, mais chance você tem de fazer. Então, em vez de você, por exemplo, tô fora de forma, vou começar a correr, vou pro CrossFit. Cara, você vai começar pegando nada de peso. Você vai começar pegando, tipo, não, isso aqui tá ridículo. Excelente. Excelente. Começa assim. Para entender o movimento, para começar a pegar embalo. Começa assim, tá ótimo. Ou então você vai começar a correr. Né? Não sei porque alguém faria isso, mas brincadeira com quem corre, tá? Mas você vai começar a correr. Vai já correr 2 km? Não, cara. Você consegue ir daqui até o fim do quarteirão? Pô, consigo. Começa assim. Começa assim. Começa fazendo as coisas devagar, não passe disso. Não, cara, isso é muito imbecil, isso é muito ridículo. Com certeza eu vou conseguir. Excelente. Então meça os seus esforços de modo que você consiga fazer, tipo, tá feito, entendeu? Tá pago. Nesse dia tá bom. É muito melhor do que, tipo assim, meu Deus do céu, cara, eu nem sei se eu vou conseguir fazer isso, meu Deus. Não, cara, então mede os seus esforços. E se a gente for transportar para o mundo da meditação, 5 minutos. Ai, que ridículo. Ótimo, ótimo. Mas tá ridículo mesmo? Aumenta para 6. Não aumenta para 10. Aumenta para 8. Né? Fica de olho ali, regra bem. Você vai conseguir. Né? E o terceiro tenha como foco o teu objetivo. Né? Por que você está fazendo aquilo afinal? É muito interessante isso também, fazendo um paralelo com o sânscrito. Essa dica eu já tinha dado várias vezes, né? Mas eu acho que a minha irmã não tinha ouvido. A minha irmã, que por acaso não está aí, mas ela estuda também yoga e tal, pratica Vedanta e tal, aí se interessou pelo sânscrito. Ela virou para mim e falou, pô, o que você recomenda, né? Quais são as dicas que você pode me dar aí para o processo, etc.
Aí eu falei, cara, a primeira coisa é que você tem que saber para você por que diabos que você está fazendo isso. Porque, assim, sinceramente, para o brasileiro médio, etc., a última coisa que você deveria pensar na sua vida é estudar sânscrito. A menos que você tenha um objetivo específico na sua mente e que esse objetivo, para você, sabe, te mova, né? Porque, por exemplo, para mim, o que eu queria? Eu queria estudar sânscrito para poder entender melhor os mantras que eu estava cantando e para que eu pudesse também ter uma noção, né, poder traduzir coisas e ter uma noção se os comentários que eu estou lendo, né, dos textos, se ele tem sentido ou não. Porque eu percebi que se eu não soubesse nada de sânscrito, eu teria que simplesmente acreditar no que o sujeito estava me dizendo. E eu queria, né, ver por mim mesmo, né, se tem validade, se pode ser melhorado, se é uma tradução boa, se não é, etc, etc, etc. E esse propósito, vou te falar, e me manteve estudando durante os anos que eu fiquei, foi bem importante para mim pensar nisso, porque senão, cara, o negócio é difícil, é penoso, leva tempo e, bicho, se você não tiver um objetivo claro em mente, você vai desistir, porque, assim, é tenso. Mas, assim, a mesma coisa pode ser dita de meio que tudo. Ficar em forma, perder peso. A gente sempre desconfia dessas coisas assim, perca 40 quilos em 2 semanas, né? Fique saradão, né? Em menos de um mês, etc. Bicho, desconfie desse tipo de coisa. Porque mesmo e o pessoal que perde peso, né, sabe, mesmo quando a perda é muito violenta no começo, acaba voltando, né? Porque se cria um negócio irreal e difícil de manter. Mais vale a reeducação alimentar, mais vale o que é feito ali no dia a dia, o feijão com arroz, né? Com perdão do trocadilho. Então a terceira coisa você deve exercitar o teu propósito. Como que você faz isso? Cara, você escreve isso. Você põe na capa do teu celular, em vez de botar aí a foto do teu filho, né, que é bem legal, nada contra. Em vez de botar uma paisagem, né, uma coisa engraçadinha, coloca ali o teu propósito. Para que toda santa vez que você olhe para o seu celular, que não é pouco, vamos combinar isso, né? Não é pouco. Para que toda vez que você olhe no seu celular, você se lembre daquilo. Para que toda vez você possa mentalizar aquilo. Escreve, né? Prega no teto do seu quarto, se abrir os olhos você vê. Escreve na parede no espelho do seu banheiro, põe na geladeira. Enfim, ideias. Para que sempre aquilo fique, né, movimentando a tua mente. É isso que eu quero. É lá que eu quero chegar. É muito importante. É isso que eu quero ter. Então, movimenta a tua mente. Então você precisa de método, né, de esforço regrado, de propósito, para que isso possa se concretizar. Às vezes a pessoa não sabe como começar isso. E ok, né? Ok. É para isso que existe as orientações por isso que existem as orientações das pessoas. Justamente, por exemplo. Então eu trabalho com isso, justamente, né? Um dos objetivos do yoga justamente é criar esse ambiente mais tranquilo, esse dia a dia mais regrado, essa existência, né, que vai te empurrando para onde você quer, porque é um estilo de vida, né, que reflete o que você quer na verdade. Nesse foi justamente para que eu pudesse alcançar mais pessoas com isso e não ter que reinventar a roda toda vez, é que eu crio geralmente os cursos para que isso possa se propagar, especialmente online, quando é possível. E esse, né, o Yoga Sadhana, esse programa de 8 semanas com as aulas de meditação, de reflexão, de técnicas de meditação e respiração, né, para dar... Isso é feito de forma progressiva, de acordo... Né, qualquer pessoa iniciante ou que nunca fez pode fazer. Por quê? Eu fiz especificamente para isso. Como um exemplo, né? Porque é o quê? É criado uma rotina. Ao longo de 8 semanas, é criada uma rotina de prática. É criada uma rotina de respiração ou meditação. É criada uma rotina de reflexão. Né, absorvidas técnicas, e isso vai dar resultado, não é uma questão de se, é uma questão de quando, né? Senão seria a mesma coisa falar assim, eu levanto peso todo dia, não tem resultado. Cara, algum resultado você tem. Pode ser que você não tenha, né, feito ficar musclão, mas é porque de repente você não está comendo proteína suficiente, você está comendo carboidrato, tá ruim. Mas assim, mais forte você vai estar, com certeza. Pode não parecer mais forte, mas você está mais forte. Uma coisa é parecer, outra coisa é ser. Vale a pena, então,
quando você olha, coisas então, por fim, né, para terminar, coisas que você pode criar no seu dia, tá? Mais vale os momentos mais prosaicos, assim, né? Os momentos mais que você pode tirar o maior benefício de um momento breve. Exemplo: escova o dente, fecha os olhos, aprecie esses minutinhos, poucos minutinhos, né? A gente escreve o dente, mas aproveita esse minuto, esses 2 minutos, com os olhos fechados, sentindo os estímulos. Experimentou já comer de olhos fechados para ver o que acontece? Já tirou, né? Você pode colocar, ó, de repente, de 3 em 3 horas você coloca no seu relógio, no seu celular, um alarme escrito assim: meditação, né? Ou respiração. E aí você, toda vez que tocar esse alarme, você para e faz algumas respirações profundas, sentindo o ar passar aqui pelas narinas. Ou então fazendo a barriga inflar e desinflar. E aí você... Então você vai criando esses momentos, né? Se couber no seu dia, você pode escolher uma hora para, tipo, não olhar mais no celular e não olhar mais nada de trabalho. Pode ser 6, 7, 8 da noite, sei lá, se vira. Mas assim, em algum momento você vai caber. Criar momentos de autocuidado. Sozinho, de preferência, mas pode ser com parceiro, parceira também, não tem problema nenhum. Você vai... enfim, né, você pode escolher caminhos extras para poder chegar no mesmo lugar, né? Pode ser um caminho mais longo, mas é mais bonito. Você pode escolher ir a pé, sem olhar celular, sem ouvir música, apreciando os sons, a natureza ao seu redor, parando para olhar as coisas, né? Que você tenha um hábito, né, de parar. O alarme não precisa nem ser para meditação, mas só de parar e de olhar pela janela. Você vê, tem algumas árvores balançando com o vento, tem um barulho de cigarro ou algo parecido, tem uma obra no fundo. Tudo isso os teus sentidos estão te dizendo o tempo todo, mas você não está ligado nisso. Então, por fim, né, o que a gente constrói dia a dia é o que vai dar mais resultado para a gente, né? A gente vai guardar esses resultados para sempre. Você não tem que fazer isso sozinho. Então, se você quiser a minha ajuda, eu te mando o link lá do negócio. Tem uma semana de teste para você. Nem está aberto as inscrições do troço, mas assim, eu estou falando disso, eu posso ajudar, estou oferecendo isso para quem quiser. E o valor mensal desse curso é tipo... Assim, ninguém está indo no cinema mais, né? Mas é menos que 2 entradas no cinema, assim, sinceramente, é bem ridículo. A menos que a pessoa esteja numa situação de tipo... Né, tá sem dinheiro nem para pagar o aluguel, assim, não tem desculpa para não fazer, né? É a mesma coisa, né? Não tem desculpa para não fazer meditação. É só as desculpas, prioridades, né, nessa vida. Tudo nessa vida é questão de prioridades. Qual curso? É o Yoga Sadhana. 8 semanas de rotinas, né, diárias ali, de práticas, de meditação, de respirações, meditações, reflexões, enfim. É isso. Enfim, não sei se tem alguma questão ou alguma coisa que não ficou clara, ou alguma dica que quiser que repita, mas senão é meio que o nosso tempo por hoje aí. Vou começar também a chamar os alunos de formação para a gente poder fazer um bate-papo e para tornar mais palpável, né, o benefício que as pessoas têm depois de um mergulho mais profundo assim no yoga. É bem legal. Acompanhamento, é isso aí. Tipo um acompanhamento, né? As aulas são gravadas, mas é um acompanhamento. Também tem um lugar para tirar as dúvidas, assim, tranquilo. Então dá pra... É bem legal. Qualquer coisa é só me pedir aí no direct. E, então as próximas semanas são bem movimentadas, né? As lives, essas lives normais de terça e de quinta, os bate-papos com os alunos de formação, né? Eu vou poder conhecer as histórias da galera. O pessoal tem... Às vezes tem uma galera com umas histórias difíceis, assim, né? E como que conseguiu dar uma virada na vida a partir do yoga. Então, massa pra caramba. Super show. Bom, é isso. Não apareceu nenhuma pergunta aí, eu acho. Qualquer coisa é só me alcançar no direct. E excelente estar aqui com vocês. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Indiquem aí essas lives para quem vocês conhecem. Acho que podem tirar um bom proveito disso, né? Assim, eu acho que as coisas boas a gente tem que poder espalhar realmente, né? A gente tem que poder propagar essa palavra, né? Tanta coisa ruim que vai adiante, né? Vamos propagar as coisas boas,
Que tal isso? Né? Que tal isso? Harion, galera. Bom dia pra vocês.